Fala, amigo de Jesus, seja muito bem-vindo aqui. É um prazer estar com você hoje em mais esse dia. Estamos aqui para ler a Palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, que foi escrito por João, lá no capítulo 14, versículos do 27 até o 31a. Vamos iniciar a leitura. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse: Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas, para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Eu não sei você, mas você talvez é uma pessoa que tem medo. E até aí tudo bem. Todo mundo tem um medo instintivo, aquele medo que age no nosso cérebro, levando-nos para longe das ameaças e nos afastando da dor. O nosso cérebro trabalha buscando prazer e repelindo, fugindo da dor. Mas esse medo ele é normal, esse instintivo. Por ele, você está aqui vivo, não se afogou nenhuma vez, nem pulou de algum penhasco de maneira abrupta sem nenhum objeto de segurança. Por isso você está aqui. Esse medo te salvou. E nós chamamos ele de medo paralisante. É um medo de coisas às vezes irreais e às vezes também reais, mas que a nossa imaginação extrapolam nele, e esse medo acaba nos fazendo ficar distantes daquilo que Deus preparou para nós. Hoje nesse evangelho, Jesus diz aqui logo no início: Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Logo lá embaixo no versículo 30, ele já diz: Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas, para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procederei como o Pai me ordenou. Esse é o versículo de Jesus. Essa é a fala de Jesus no Evangelho de hoje. Tem aqui um contexto diferente, mas eu quero te passar uma mensagem que a Bíblia retrata o tempo inteiro para nós, que é: não tenhas medo. E como eu te disse, o medo ele é um instinto de sobrevivência, até aí tudo bem, mas o medo paralisante está paralisando a sua vida e até mesmo a sua confiança. Por quê? Jesus nos pede: não se perturbe e nem se intimide o nosso coração. Depois ele nos fala: o chefe deste mundo vem, já não falarei convosco, mas ele não tem poder sobre mim. Eu já vi muitas pessoas por aí que têm medo do escuro, pessoas que têm medo do mal, dos demônios e até mesmo de Satanás. Nós bem sabemos que a história de Satanás, Lúcifer, ele era um querubim de alto escalão, o mais belo criado por Deus, e que, na sua autoridade, ele foi rebaixado por querer sentar no trono de Deus, segundo nós podemos entender estudando a teologia. Dessa forma, nós devemos respeitar tudo o que é de autoridade, assim como a palavra de Deus nos ensina no Novo Testamento. As autoridades devem ser respeitadas. Elas são instituídas por Deus. Então nós podemos entender que devemos respeitar o diabo. E agora você vai falar para mim: nossa, Robert, por que você entrou nesse assunto nesse evangelho? Porque Jesus disse: o chefe desse mundo vem. Ele vem falar do mal, do maligno. E Jesus diz: ele não tem poder sobre mim. Muitos cristãos, muitos que creem, que leem a palavra de Deus, têm medo do diabo, têm medo do mal. E como eu disse para você, ele é uma autoridade. Devemos respeitá-lo, porém não devemos temê-lo, porque o próprio Deus habita em nós. O Espírito Santo de Deus habita em nós. E Jesus diz que ele, o maligno, não tem poder sobre nós. E muitas pessoas já não dormem, muitas pessoas já não saem de casa porque têm medo também de que esse verdadeiro diabo que existe arruine a vida dessa própria pessoa. Nessa meditação, usando esses dois versículos, a mensagem hoje que Deus vem trazer no seu coração é para que você pare de ter medo
dele, do maligno. Pare de ter medo de coisas que as pessoas te contaram no passado sobre esse tal poder do diabo. Ele é sim um querubim poderoso, mas ele não tem poder sobre os filhos de Deus. Ele não tem poder em quem crê em Deus e tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e o Espírito Santo habita nessa pessoa. Devemos viver com fé, destemidos, sabendo que aquele que está em nós é muito maior do que aquele que está no mundo. Então, se você conhece uma pessoa que tem medo do diabo, tem medo de demônios e medo até mesmo de histórias sobre essas autoridades que outras pessoas contaram para essa pessoa que você conhece, ensine para ela a verdade. Quem teme a nossa ação, baseada pela fé na crença da palavra de Deus, são essas autoridades. O demônio, ele teme aqueles que servem a Deus, que pregam o seu evangelho, que vivem a palavra de Deus, porque você é mais um instrumento de luz nesse mundo que jaz no maligno e de escuridão. Ensine a verdade para as pessoas que você ama. Liberte elas desse medo do mal, lembrando sempre que devemos sim respeitá-los, mas que devemos cada um estar no nosso lugar e não temer, porque muitos, por causa desse medo, já não vivem a realidade física tão bem aqui de forma saudável. Lembrando, meditamos assim então com base nesses 2 versículos. Jesus pede para nós não temermos, não se perturbar o nosso coração e nem se intimidar. E lembra-nos que o chefe desse mundo não tem poder sobre ele e, como consequência, não tem poder sobre você. É ótimo saber que você chegou aqui até no final desse vídeo. Muita gente tem medo até de tocar nesse assunto, porém a palavra de Deus ela é clara. O nosso adversário existe, estamos num campo de batalha na mente, onde ele atua e exerce influência sobre nós e por isso precisamos conhecer o nosso inimigo, o campo e as estratégias que o próprio Deus nos entrega na sua palavra. E assim viveremos livres de todo o mal. Eu peço que Deus te abençoe, traga tranquilidade no seu coração e te traga coragem para anunciar essa verdade para mais pessoas. Então, compartilhe esse vídeo e eu espero encontrar você aqui amanhã novamente. Um forte abraço em você e até mais!